Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Não deu pro Brasil, né? 1-0 Argentina, Brasil caiu para sexto colocado. Mas assim, o jogo, resultado acho que correto, 0-0. O Brasil teve uma chance clara mesmo, foi com o Martinelli, né? Aquela chapada clara mesmo. Mas de resto, não teve muita chance, o jogo muito brigado, muitos cartões amarelos. O próprio juiz, para mim, se perdeu em algum momento também. Mas a seleção brasileira, ela carece de algumas peças que hoje fazem muita falta, simplesmente nas laterais. Nas laterais, eu acho que foi pouco tempo, o Nino entrou bem, eu gosto do Nino, como eu falei. Né? Enfim, é problema grave, é grave. Eu estava vendo, a Argentina em 52 jogos, perdeu 2. Em 52 jogos. O Brasil, em 9, perdeu 5. Então não é normal isso. Isso não é normal no Brasil. Todos os recordes a gente bateu. Que é nunca ter perdido 2 jogos na eliminatória. Perdemos. E agora perdemos 3. Verdade. A gente bateu o recorde e o outro recorde. Então é muito difícil. O Brasil precisa melhorar muito. O Diniz, todo mundo fala, o Diniz está perdido. Não está. Ele sabe o que faz. Só que o esquema dele não dá certo porque precisa de tempo. Precisa de tempo e não se tem tempo para treinar. A convicção que o Diniz tem do time não é a convicção dos resultados. Porque o resultado é horroroso. Em 4 jogos, empatamos 1 e perdemos 3. Então, o resultado é horroroso. Mas quando ele fala, ele passa uma convicção que ele está certo, que está no caminho certo. Mas o torcedor, ele não vê dessa maneira. Ele vê o resultado. O Brasil não pode estar em sexto colocado. A gente tá se eu não me engano, a gente está atrás da Venezuela. Tá. Equador, se eu não me engano, também. Também, Colômbia, tudinho. Argentina, Uruguai. Enfim, então, é uma vergonha para a gente? É claro que é uma vergonha para a gente. Agora, tem que trabalhar. Agora, tudo isso está acontecendo. Eu cantei a bola já no empate do Equador. Quando eu vi a tabela, eu disse, pode acontecer 3 derrotas seguidas, se não abrir o olho. Aí perde do Uruguai, perde da Colômbia, eu digo, vai pegar a Argentina pressionada. Como você falou, poderia ser um empate? Poderia. O Brasil teve chance do Martinelli, uma bola parada ali, mas é muito pouco. E outra coisa, que jogo horrível o primeiro tempo, só pancada. Os caras não jogaram futebol, aquela confusão que também aconteceu na arquibancada da torcida com a Argentina, com a polícia. Vai comentar sobre isso. Aquilo entrou dentro de campo, aquele ali, as coisas entraram dentro de campo. Então, o Brasil precisa melhorar muito. Eu vou ser sério, em todas as linhas, defensiva, meio campo e ataque. Você vê, né, a seleção brasileira sofreu muito ontem, né, simplesmente a Argentina estava arriscando muitas das vezes, o Brasil estava subindo com 6 jogadores na linha ofensiva para justamente tentar roubar essa bola. Algumas vezes aconteceu, sim, mas a Argentina ele tem um jogador que esse jogador a gente não tem, certo? Pode ser o André em algum momento? Pode ser que sim, com o tempo. Mas eles têm um jogador que ele dita o jogo, ele esquenta o jogo ou esfria, é um jogador que não para em nenhum momento. Sem esse jogador, acredito que a Argentina ia sofrer bastante, que é o Depou. Não, o time dele é bom. Ele é que agita aquilo tudo, ele que faz com que a seleção argentina fique ligada aos 90 minutos mais os acréscimos. Então eu vejo que a gente não tem hoje, pode ser o André sim, pelas suas características que são parecidas, né? Um jogador mais de pegada, um jogador que tem velocidade, tem uma boa saída de bola, mas a seleção careceu muito de jogar pelos lados, jogou muito por dentro, muito mesmo. E o Diniz estava fazendo, ontem deu para perceber bem bacana. O Diniz estava fazendo o seguinte, ele trabalha a bola pelo lado direito e encaixa uma bola virada para pegar o desafogo para ir para o 1 contra 1. Mas o Brasil não estava acertando esse 1 contra 1. Não, claro, como eu te falei, todo mundo se estuda, todo mundo vê a maneira de jogar. E outra coisa, ele poderia testar muito mais essa virada de jogo e ele não faz. Ele encaixa um lado e ali ele quer fazer o trabalho. É como eu te falei, é a maneira do Diniz trabalhar. Eu gosto dele como treinador, mas ele tem que rever muito conceito. Eu, particularmente, não gosto do André na zaga na seleção brasileira. Mexeu ali. Não, ele pode ter o esquema de jogo que for, né, dele, do pensamento dele em ganhar o jogo. Uma coisa é você treinar um clube, outra coisa é você treinar a seleção brasileira. Ele pode achar que é a mesma coisa, e eu digo que não é. Uma coisa é a torcida do Fluminense. Agora, né, torcida do Fluminense, Vasco, Botafogo, Santa Cruz, Náutico, Sport. É o Brasil torcendo pela seleção brasileira. Então, a pressão ela é muito maior. E, é claro, se tem tempo para fazer isso, ok.
Se não tem, não dá para inventar, não. Falar agora de alguns lances polêmicos, né? Mais precisamente do lance do Joelito ali. Era expulsão? Não, não, curto e grosso, não mereceu. E eu vou te falar mais. O mesmo lance que aconteceu com o Gabriel Jesus no primeiro tempo, que o Depou fez a mesma coisa, segurou, e o Gabriel Jesus dá uma mãozada para tirar mesmo. E toma um cartão. E toma um cartão, era a mesma coisa com o Joelito. Foi a mesma coisa. E lembre-se que o Depou conseguiu dar 2 amarelos e 1 vermelho. Exatamente. Rafinha, Joelito vermelho e Gabriel Jesus. É a maneira dele jogar, é aquele jogador argentino, além de ser bom jogador, mas tem toda a catimba, né? Como você falou, ele é que faz aquilo tudo funcionar ali no meio, é rápido, bom jogador, tecnicamente não é nada demais, tá? Agora é um motorzinho, corre bastante. Agora falar de uma situação muito desagradável, né? Agora a gente tá vendo que um tá jogando pro outro. A CBF tá jogando pro Maracanã, pro consórcio Maracanã e pra polícia, e eles estão jogando para a CBF. Essa confusão que rolou antes do jogo era uma tragédia anunciada. Porque nós estávamos lá, não tem como fazer zona mista. A gente não está falando, gente, em Brasil e Bolívia. A gente não está falando em Brasil e Venezuela. A gente está falando Brasil e Argentina, onde se tem já é um clássico por si só muito apimentado, né? E você vê que era uma tragédia anunciada, tava torcida mista. Aquilo ali ia acontecer a qualquer momento. É o gato e o rato e o queijo. Exatamente, e foi o que aconteceu naquele momento, né? Eu acho que a polícia para mim... nego batendo gostoso, como o Jair Pereira, meu amigo Jair Pereira fala, batendo gostoso, não tem isso não, aquilo ali não existe. Eu não quero nem saber quem é o culpado, se é CBF, se é Maracanã, se resolvam, mas aquilo... o mundo viu aquilo e foi uma covardia, tá? Para mim foi uma covardia. Aquilo ali foi uma covardia porque os caras podem estar errados como for, mas pô, a gente via de longe, os caras batiam com vontade mesmo, para massacrar os caras. Enfim, eu não gosto desse tipo de violência. Claro que eu sei que o torcedor, às vezes, passa do limite, principalmente o torcedor argentino, em relação ao que fala, em declarações, mas aquilo não se faz. E eu, particularmente, me senti muito mal por tudo aquilo. Primeiro que eu não gosto desse negócio de violência. Para mim não existe no futebol. Né? Mas, enfim, aconteceu e fica marcado. Fica marcado uma mancha sangrenta, né? Ficou muito feio mesmo por tudo que aconteceu. Falar agora de brasileiro da Série A. Vasco e Cruzeiro. Jogo no Mineirão, né? Na verdade, o jogo lá em Minas. Jogo de 6 pontos. Quem vencer consegue respirar um pouco. Exatamente. Jogo difícil. Para o Vasco e para o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de uma bela vitória diante do Fortaleza, 1-0, né? E pega o Vasco. O Vasco precisando ganhar, a pontuação está muito justa ali para Vasco e Cruzeiro na parte de baixo, não é nem para a parte de cima, para a parte de baixo. Às vezes você consegue uma sequência de vitórias, né? Ajuda. E outra coisa, tem uma coisa boa, né? Não tem torcida. Não tem torcida. Não tem torcida porque o Cruzeiro, né? não vai colocar... Cruzeiro e Curitiba, né? Lá na Vila Capanema houve briga. Mas o Curitiba já caiu, então o Cruzeiro vai pagar, vai ter esse problema. O torcedor tem que abraçar o time fora de campo e jogão. Não dá para saber como vai ser esse jogo. É jogo de 2 equipes desesperadas, precisando vencer para sair dessa. Um empate. Ruim para os dois. É ruim para os dois, não é tão bom. Claro, você ganha mais 1 ponto, você tem um Bahia com 38, eles vão a 41 e dependendo... de vitória, o Bahia mesmo ganhando não ultrapassa eles. Mas então, encosta, né? Mas encosta, é complicado, um jogo difícil. É como eu te falei, o Paulo Autori assumiu com uma vitória fora de casa, cascuda, diante do Fortaleza, e esse time vai entrar cascudo. Agora não vai ter o apoio do seu torcedor. Então é jogo ali, perguntar quem ganha. Aí eu vou falar o que Zagallo falava, que empate o melhor. Ou seja, empate o jogo. Jogo muito difícil mesmo. Agora falar o jogo de entrega das faixas. Fluminense e São Paulo. Já foram vendidos mais de 45 mil ingressos. Acredito que vai dar ali 55, 60 mil pessoas no dia de hoje. É um jogo muito importante para o Fluminense, porque é entrega de faixas. Também não vai querer perder. O São Paulo não tem mais pretensão nenhuma. A verdade é essa, já está na Libertadores. Mas para o São Paulo seria bom um simples motivo. Se o São Paulo consegue vencer e encostar mais lá na frente, o que acontece? Vai abrir mais uma vaga para a Libertadores, certo? E a questão financeira, porque tem a colocação, tem a colocação que você vai ganhar menos ou mais. Isso, exatamente. Agora isso aí é igual alga de salsicha. Não serve para nada, né? Rosinha quentinha não serve para nada. Não serve para nada, alga de salsicha.
Então é um jogo, é como você falou, para ganhar um pouco mais de dinheiro ali na frente, né? As duas equipes já de férias, tranquilas. Então é um jogo de entrega de faixa para os dois lados, merecido. O Fluminense mereceu ganhar a Copa Libertadores, o São Paulo a Copa do Brasil. Parabéns às duas torcidas, parabéns aos dois times. Né? Como você falou, é um jogo para se ver, eu acredito que seja um bom jogo aberto pela qualidade dos dois times. Dorival e o Diniz. E o Diniz de novo no Maracanã. Exatamente. Saíram vaiados, hoje 24 horas. Hoje vai ser vaiado. Então, mas esse é o futebol brasileiro. Como é que você entende e fala lá fora, né? Ó, o treinador foi da seleção, mas hoje ele já trabalha. Ninguém entende isso. É difícil. É o nosso futebol brasileiro, mas é como eu te falei, é um jogo para cumprir tabela e ganhar um dinheirinho mais na frente. Então, pessoal, você já sabe, curta, compartilhe, baixando o canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. Tem um site Xerife também, ricardorocha3.com, é hora de faturar. Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor, com apenas R$1. Você começa a fazer suas apostas e tem um selo de quem? Do Xerife Ricardo Rocha. Vai lá, acessa, dindizinho no bolso, tá chegando o final de semana. Vai lá, galera, Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte, nosso amor. É muito mais que bet, Esporte da Sorte.